Boa noite a todos. Convido a todos a fechar os vossos olhos por um instante, a acalmar vossa respiração, de maneira ao qual possamos desacelerar o metabolismo e entrarmos em comunhão com a espiritualidade amiga, benfazeja, que desde os primeiros segundos deste dia já preparava o nosso encontro na noite de hoje. Preparava as energias balsâmicas oriundas do Palácio de Cristal, que tocará os vossos corpos, corpo biológico, corpo mental e corpo espiritual, de tamanha leveza, de tamanho amor, que levarás o alento e a misericórdia daquele que nos criou à sua imagem e semelhança. Agradecemos também a todos os trabalhadores da casa, da dimensão dos encarnados, pois se o encontro da noite de hoje é possível, é por causa dessas abnegadas almas encarnadas que se uniram em prol do lavoro para aqui estender o trabalho do além-túmulo, para levar a palavra, o conforto, o afeto, a gratidão e o amor a todos aqueles que adentram nesta casa. É pelos trabalhadores da casa que aqui estamos e por eles conseguimos exercitar a caridade além das dimensões. É com grande alegria que abrimos os estudos da noite de hoje, na certeza de que estamos todos sendo regidos pelo nosso Criador, pois dele é o desígnio, dele é o destino de todos nós, e os planos dele são muito maiores do que mensuramos. Na oração que Jesus, seu Filho mais nobre, nos ensinou, inicia-se os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. boa noite a todos. É com alegria que nos reunimos em mais uma noite, para estarmos unidos em um só corpo e um só espírito. Vamos aproveitar o máximo o nosso encontro da noite de hoje, abrir já para as perguntas. Você vai falar sobre o Alzheimer? Podemos falar. Vamos reservar um tempo para falar. Pode? Fiquei com a dúvida da semana passada. Sim. Não sei se foi com você ou se eu li em algum lugar. Os espíritos, quando estão na incubadora para reencarnar, eles não vão diminuindo e perdendo a memória? Sim. E aí, então, como é que no último momento ele pode desistir de reencarnar se ele já não está com a memória? Porque o livre-arbítrio, ele não é sucumbido, ele não é inibido e nada recai sobre ele porque ele é uma lei pétrea. Então, mesmo que você vá perdendo a consciência, ainda tem o livre-arbítrio. É tão notório que por muitas vezes, quando estamos perdidos na vida de encarnados e estamos agitados, irados, em cólera, incapazes de raciocinar, nós tomamos decisões, sim ou não. Mesmo que dentro da demência e da loucura que nos falta a lucidez, nós ainda somos senhores do nosso destino. O livre-arbítrio é algo que não se apaga, que não se sucumbe e que não se limita. Então, ao livre-arbítrio é tudo transitório. Ele é da origem, ele é o meio e ele é o fim. Então, por ter o livre-arbítrio, mesmo que o véu do esquecimento caia, eu disse a vocês que todos nascem com algumas inclinações e algumas aptidões para refrescorar, auxiliando a necessidade da reforma e auxiliando o desenvolvimento profissional, psicológico, etc. Guarda essas informações. É como se fosse um grande oceano, que são suas memórias milenares, e você vai pegar um copinho de café, mergulhar, que são memórias, e sobre ela o livre-arbítrio. Então, mesmo com tão pouca memória, o livre-arbítrio ainda é pétreo. Nada muta o livre-arbítrio, nada transforma o livre-arbítrio. Ele é uma constante. Ele é da essência da nossa criação.
assim como a energia de Deus. É Ele que rege, e por Ele existir e nunca sucumbir, mesmo já no estado de 9 meses, quase que para ganhar a vida, com um pouquinho de informação que Ele vai acarretar, Ele ainda pode desistir. Ok? Não. Nunca, não é tolhido o esquecimento de tudo. A base mor, que é o livre-arbítrio, porque é uma lei pétrea, não pode ser mudada, e junto com ela as aptidões e as inclinações. E algumas lembranças. Essas lembranças são interessantes porque vocês as degustam quando estão encarnados pelo olfato, pela visão, pela audição. Então é muito comum escutar uma música de séculos e séculos atrás e te trazer sentimentos e sensações, boas ou ruins. Faz parte daquele copinho de sentimentos que você trouxe. Ninguém vem resetado por inteiro, ninguém vem deletado. Já vem com os primeiros dados necessários para auxiliar a evolução. Porque sem esses dados, cada vida teria uma profissão, cada vida teria alguma cultura e não seria de valia. Existem encarnações de espíritos deletados somente com livre-arbítrio? Sim, existe, mas não com a lucidez tomada. Não em plenitude como todos aqui estão. Aí seria uma encarnação mais restritiva, mais exclusa, sem fala, sem visão, sem audição, completamente distópico do que é o corpo humano. Minha dúvida era só no momento que ele estava lá Sim. na incubadora. Vem, o véu do esquecimento vem para apagar o oceano todo e deixar aquele copinho de informação. Mas a base sustentacular do espírito é o livre-arbítrio. E ela é pétrea, não pode ser mudada. Por isso que sim, mesmo até ele estiver chegando perto da mãe para fazer o nascimento, ele pode desistir. Porque o pouco que lhe tem de consciência lhe dá o direito de escolha, livre-arbítrio. Ok? Sim, ele está com o véu do esquecimento. Não, e de tamanho. Sim. Aí ele desiste de nascer, ele vira bebê lá em cima ou ele volta a ser o espírito que ele é? Ele vai para as maternidades do plano espiritual, ele fica em estado fetal. Aí eu busco um outro ensinamento que eu disse a vocês, por que um espírito necessita de frequentar vários úteros abortivos para ter valia no plano espiritual? É para devolver ele a forma huminal, para devolver ele a forma da raça humana, ou para transformá-lo em uma característica que o torne invisível para os seus algozes. Então, no plano espiritual existem maternidades, existem creches, existem escolas de primeiro ensinamento, de segundo. As categorias de ensinamento aqui são completamente diferentes da de vocês, só para que possam fazer vós uma similaridade de como é. Mas existe maternidade, existe berçário, existe todos esses processos porque são necessários para casos específicos kármicos do espírito. Então, quando um espírito está em idade fetal, já para ganhar a vida e ele aborta, o seu perispírito é um feto. Então não há mágica para que ele volte à forma humana adulta. Então ele vai para um berçário. E nisso tem um propósito. Isso tem um propósito. Por isso que os abortos espontâneos são muito menores do que os constifatos, aqueles que chegam e nascem. Ele é uma fração muito pequena de aborto, perto de todos os nascimentos. Porque o espírito sabe que, desistindo pelo livre-arbítrio, o teu perispírito já foi transformado. Então ele vai para o berçário e lá é visto se ele rapidamente, o que eu digo rapidamente, são 2, 3 anos, para voltar uma forma adulta, ou se ele fica ali preso naquela consciência fetal ainda por tempo, ou vai amadurecendo, é cada caso. Existem casos de espíritos que desistem e ficam 10, 15 anos em estado fetal. Ali eles perdem. Sim. Ele estava num lugar Sim. passando por situações. Aí ele vira bebê, ele foge de tudo isso, tudo Sim. bem, né? Sim, ele fica em estado fetal. Não é tudo bem porque ele vai ficar no estágio cópia do corpo biológico. Mas isso é interessante porque o que mais dola o corpo feminino no que tange a gestação é a personificação perispiritual do feto, do espírito que está hospedeiro daquele útero. Exemplo, a mãe
tem a gestação na concepção e ela se acopla a um espírito adulto, é ela que transforma aquele perispírito no feto. Então, quanto maior o perispírito, mais a mãe doa. Quanto mais a mãe doa, mais a gestação é tenaz, mais a gestação é pesada. Então, a mãe sofre muito. Então, você pode pegar uma mãe que deu cinco luzes, deu a vida a 5 espíritos. Cada gestação foi de uma forma. A gestação mais suave para a mãe é quando ela acopla o espírito que já é um feto. Ele já está em estado fetal. Então, ela não gasta energia. Então, ela passa a gestação como se nem tivesse grávida, porque ela não sente nada. Porque o que transforma o corpo da mulher em perda de energia, perda de ectoplasma, dessa energia vital para dar a vida, é a condensação do espírito adulto. Quanto mais adulto, quanto maior mais energia. Se você tem um espírito em estado fetal, a mulher não sente nada. Isso também é utilizado para algumas gravidezes de úteros frágeis. A mulher, por escolha... O que eu falo escolha? Vamos dar um exemplo. Todo ser, homem ou mulher, tem o dever de zelar e cuidar do seu corpo, porque é o presente mais precioso que Deus oferta a um espírito, é o teu corpo. Colapsá-lo, desleixá-lo, negligenciar o corpo é uma falta espiritual, é uma falta penosa e dolosa para o teu espírito. Então, cuidar do corpo, cuidar desta ferramenta, desta máquina perfeita ofertada por Deus para nos auxiliar nos nossos processos lapidatórios, tão importante, zelar do corpo é um dever que cada espírito tem. E quando você está na vida, acaba-se por negligência deixando o corpo de lado, não cuidando, não zelando. E há homens que subtraem substâncias químicas por vaidade, por desejos, que vêm adolar o corpo. Assim há mulheres também. Então, quando uma mulher usa substâncias químicas para performance corporal, para músculos, tônitos, essas diagramações de mutações corpóreas, ela degride o sistema hormonal dela, levando um dolo ao útero, é o que nós chamamos de útero frágil. O útero feminino frágil, por escolha, por livre-arbítrio, eu escolhi tomar esse medicamento, eu escolhi tomar isso, eu escolhi fazer uso dessa substância, eu escolhi fumar, eu escolhi beber, eu escolhi usar drogas, isso é livre-arbítrio, ao qual também uso substâncias que dolam o meu corpo, levando ao útero frágil. O útero frágil é aquele útero que, se um espírito acoplar, ele não tem sustentáculos na sua parede para manter um feto em crescimento. Isso é um útero frágil. Ou o sistema hormonal está tão descontrolado, tão desequilibrado por uso de substâncias, e falo substâncias como medicações, calmantes, antidepressivos durante a gestação ou depois da gestação, ou antes, quando faz-se muito uso de medicações e deixa o seu sistema hormonal frágil, entende-se que a mulher, ao dar à luz, vai ter que diminuir um perispírito. Se ela não estiver equilibrada por mau zelo, por más atitudes, o útero dela se torna espiritualmente frágil. Mulheres com útero frágil, elas engravidam e dão à luz, sim. Porém, há a necessidade do espírito estar em fase fetal. Então, é muito comum que uma mulher com útero fragilizado, chamamos de útero frágil, ela tenha 3, 4 abortos antes da concepção que vai dar a ela a luz. Porque o útero dela está frágil por escolhas dela, ao qual cada gestação que há abortada, o perispírito vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que fique o perispírito, que apenas em 9 meses teria solução, em 3 ou 4 gestações. Para que, enfim, ele esteja numa proporção que o útero dela suporte. Então, há também essas reencarnatórias, e essas atualmente são comuns. Então, mulheres que são dependentes químicas, elas têm muito aborto. Porém, há muitas que nascem, mas elas são mais negligentes. Então, este processo é feito também. Então, em um útero frágil, ela pode vir várias gestações. Okay? O uso de anticoncepcional a longo prazo desregula o bioma feminino e transforma a mulher também num útero mais fragilizado. Ok? Então você está falando que não pode usar anticoncepcional? Não. Estou falando o que é ciência, o que é a verdade. Então, o que deve ser o método anticonceptivo? É proibido? Não.
Não é proibido nenhum método anticonceptivo. Nós não acreditamos na proibição. Não existe o que a Igreja Católica proíbe. A Igreja Católica, em um dos dogmas, é proibição de qualquer método anticonceptivo, como a camisinha, como o DIU, como anticoncepcional, é proibido por dogmas. Isso desde muito tempo. Nós somos contrapostos ao dogma e somos contrapostos à proibição. Nada lhe é embutido à impermissão. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe é lícito. Então, façais o que deveis e seguir, ok? Porém, se a mulher toma anticoncepcional e vai ter filho e o espírito está para nascer, ele vai nascer. Porém, se o útero se tornou frágil, ela receberá alguns abortos antes. E se ela não suportar o aborto por questões psicológicas, psíquicas, aquele espírito vai em outros úteros frágeis, também cometendo aborto, para que quando ele estiver pequeno, venha no útero dela. Então, por mais que possas vós, em vossas vidas, usar subterfúgios para não engravidar, quando o espírito apronta e o teu espírito diz sim, você fica grávida. Com DIU, sem DIU, com anticoncepcional, sem anticoncepcional, você engravida. Por quê? Você aceitou no plano espiritual. Ah, mas cadê o meu livre-arbítrio se eu tomo remédio porque eu fiquei grávida? Porque dormindo, você parte para o plano espiritual, lhe és mostrado que deverias estar neste passo, está neste passo, e que para voltar a este passo há uma gestação. Se no plano espiritual, consentida de tudo aquilo que tinha que se passar, você aceitar, está aceitado. Se você não aceitar, você não engravida. Então você tem que aceitar no plano espiritual. Aí mesmo que faça uso do anticoncepcional, você deu a permissão para fazer a mutação da própria essência do anticoncepcional. Então, não é para parar de usar anticoncepcional, não. É apenas saiba que o útero fica frágil. Fragilizando o útero, pode vir algumas gestações que não têm eficácia. Ok? É por isso que meninas mais novas engravidam muito fácil. Porque as substâncias usadas ainda não colapsou o sistema hormonal. Então, quanto mais jovem, mais fácil, por causa do sistema hormonal. Ok? Quanto mais a idade, quanto mais disfunção hormonal tiver, mais tensa é a gestação. Mas quando é para ser, quando o espírito está pronto e você aceita do lado de cá, você pode ter 40 e poucos anos, e vai vir. Você pode não querer, consciencial, encarnado, vai vir. Ok? E você também pode escolher ter ou não. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe é lícito. Ok? E a inseminação? Já vamos falar de inseminação. Eu tenho uma pergunta, assim, Joseph. Existe o plano de Deus, né? Sim. Eu queria saber se existe um plano para cada um antes de reencarnar, como se fosse algo que é apresentado, e aí você aceita, e depois você faz tudo diferente. Como que você sabe que você está seguindo aquela cartilha? O plano reencarnatório, ele existe, porém, ele não é como possas imaginar. Ele não é um livro inteiro, eles são os capítulos. Então, quando você reencarna, você tem alguns tópicos. 5, 6 tópicos. Ninguém vem para, nossa, eu vou ter 15 tópicos. Não, você cria. Com 5, 6 já não dá muito. Imagina se tiver muito. Então, com 5, 6 tópicos já é difícil. Então, você vem com 5, 6 tópicos. Normalmente, primeira infância, adolescência, fase adulta, fase madura, fase terminal. E cada tópico desse vem um subtítulo que é dificuldade com mãe, pai, irmãos, primos, parentes próximos na infância, como você vai se desenvolver na escola, qual as suas aptidões cognitivas, qual a melhor matéria, se é língua, se é matemática, se é humanas. Isso tudo vem nesse primeiro estandarte, nesse primeiro tema. E só está escrito o prefácio, só está escrito o título. O resto é em branco. Então você vem sabendo algumas nuances do que você vai passar, porque são títulos. A história é você que escreve. Você não vem com uma história definida. Você vem com um título e um desfecho. Se no título você for para cá, acontecerá isso. Se for para cá, acontecerá isso. Mas o final é o mesmo. Aí vem adolescência, amizades, instintos para os vícios, as dependências, o desenvolvimento sociomotor, o desenvolvimento sexual.
Então, aqui no segundo tópico, você vai ter o seu desenvolvimento de adolescente, que vai até 25 anos. Depois vem a idade adulta, a madura e a terminal. E assim por diante. Só que são prefácios, são capítulos, com algumas observações. O resto é aqui. Então, não há como você olhar para o encarnado e falar que ele está destoante demais do que ele veio, porque ele veio com um título, a história dele, a escolha dele. Aí temos aqui na fase madura, o matrimônio. Normalmente acontece na fase madura, dos 25 para frente, temos o matrimônio. Então, quando chega no matrimônio, existe a aproximação dos espíritos que vão comungar um casamento, que vão forjar uma família, seja do mesmo sexo ou de sexo oposto, isso não tem relevância. Chega e aqui tem, este é o prefácio, esse é o capítulo, matrimônio. Na fase adulta, matrimônio. Sim ou não? Você não foi tangida a vivenciar em matrimônio com esse espírito. Vocês foram com sorte apresentados pré-útero para que conhecessem, trocassem informações, para que quando se conhecessem, tivessem afinidade. Mas consagrar-se em consórcio matrimonial está difícil, essas palavras, o Douglas está me puxando a orelha. Vou tentar trazer mais para frente, num dialeto mais popular. Consagrar em matrimônio, o Douglas puxou minha orelha. Quando chega, a decisão tem que ser de vocês, porque é o que cabe. Então, por muito, quando estão andando na vida, chegam na fase adulta ou madura, ou lá na terminal, e fala, como seria se eu tivesse casado com aquela pessoa? Será que a minha vida seria diferente? Já fizeram essa pergunta? Como seria se eu tivesse ficado com o primeiro ou a primeira namorada? Como seria? Será que seria diferente? Então essa consulta reminiscencial, ela é aquilo que, quando tivermos afinidade e poderíamos concretizar, escolhemos um outro caminho. Isso nos joga lá na frente para fazer essa consulta. Então, assim que funciona. Mas são prefácios, são capítulos, são estrofes pequeninas que só norteiam, mas nunca é uma obra, porque a obra ela é póstuma. Quando você morre, aquela estrutura de obra se encerra. Então, aquele livro que tem origem antes do teu nascimento e se finda com a tua morte. Fechou, isso é um capítulo de tua existência. Vamos para a próxima. Começamos preparando, criando os tópicos, preparando e nascendo. E assim nós vamos juntando best-sellers, que é o conjunto de nós mesmos. Com relação à maternidade, ela é algo que já vem? É um capítulo. É um capítulo? É um capítulo. Então você pode escolher ou não? Sim, é tua decisão, é teu livre-arbítrio. É teu livre-arbítrio. Porém, quando o espírito está pronto e nós olhamos o encarnado indeciso ou perdido, nós trazemos para o plano espiritual, levamos para um local específico, onde ele é liberto, todo o véu do esquecimento, e mostramos a ele toda a necessidade e urgência da maternidade ou da paternidade. E ali ele pode aceitar. Isso transmuta para o corpo como um aceite e as coisas acontecem. Isso é por urgência. Exemplo, existe uma mulher encarnada que não se consagrou em matrimônio, está vivendo a vida e está seguindo em frente. Havia de vir em seu útero um espírito que ela está esperando há 400 anos, a oportunidade de ser a mãe daquele espírito. E naquele momento, aquele espírito está pronto. E se não for naquele momento, se alongará mais 300 anos. Então, neste caso de urgência, trazemos a mãe para o plano espiritual, mostramos, olha, faz 300 anos que você está à procura desse espírito. E ele está pronto agora, neste momento. E se perdermos essa chance, ele vai para um outro útero que não vai ter afinidade e que ele vai se enredar, talvez, se perder novamente, e você joga para mais 300 anos, criando uma lacuna de 600 anos. E faz 300 anos que você está pelejando, pleiteando este encontro. Aí você consente, aceita, fala, não, eu quero. E volta para a vida. Só que chega na vida, não existe uma mudança de paradigmas culturais. Ah, acordei você mãe. Não. Você acorda já consentindo, aí você começa a esquecer o anticoncepcional. Esquece um dia, esquece outro dia, e num sexo casual você fica grávida. Porque aquele espírito havia de haver aquele encontro.
Por isso que muitas mulheres ficam grávidas em sexos casuais, que o pai só foi algo que apresentou, cruzou e seguiu. Não tem conotação com o próprio desenvolvimento da mulher e da sua prole. O pai vem e vai embora. Porque é urgência de reencontro de almas. Mas isso, todo esse trabalho é feito do lado de cá. E o Espírito vem, desdobra, aceita, consente, e assim as coisas se acontecem. Isso é só um exemplo que eu dou a vocês. Mas são vários. Cada caso é um caso. O que é importante é saber que esses casos são muito pequenos. Não beira 1% de total de natalidades. Não beira. É muito pequeno. Porque a grande maioria, elas já guardam no seu coração a necessidade de mãe, já buscam a maternidade, já querem ter. Não tanto quanto era antes, porque antes a mulher dava luz a 11, 12, 15 filhos. Era algo... hoje não tem mais essa necessidade. Então a mulher zela mais o seu corpo, zela mais pelo seu bem precioso, que é a matéria, e tem as suas escolhas. Quando a mulher decide, eu não vou ser mãe, está sagrado, é decisão dela. O espírito que tem aqui fala, nossa, ela era para ser minha mãe, mas ela não quer minha mãe, mas eu amo ela, eu vou esperar ela. Ele espera. Tudo certo, quando há amor não tem pressa. Ainda mais no plano espiritual, que a gente sabe que milênios é piscar de cílios. Para vocês, uma vida é uma eternidade. Para nós, a vida de vocês, nós piscamos, abrimos, vocês já estão lá no desterro para tirarmos vocês do túmulo. Entenderam isso? O nosso padrão de tempo é diferente. Então, nós vemos 80 anos, 90 anos com muita tranquilidade. É muito rápido, é muito célere. Nós somos espíritos milenares, estamos aqui há tanto tempo. Estando encarnados, vocês têm uma concepção de tempo, espaço diferente. No plano de cá, não. Então, quando um espírito aqui entende que a mãe dele decidiu que não vai dar à luz, e ele ama de fato, ele fala, não tem problema. Eu vou ficar aqui, vou trabalhar, vou ajudar e vou seguir o meu caminho. Está tudo certo. O espírito pode se revoltar? Pode se revoltar. Ah, mas ela concordou comigo. Aí se ele se revolta, ou ele vira obsessor da mãe, ou ele vai para o umbral, ou ele vai... É normal. Há isso também. Ok? Vamos só falar sobre inseminação artificial. É rápido, não há muito... a ciência, ela é voraz e célere. Ainda muito aquém da ciência do plano espiritual. O que vocês enxergam como ciência hoje, ainda não é 5% do que é a ciência no plano espiritual que está sendo preparada para vir ao mundo. Ou seja, há milênio à frente, essa ciência que é hoje, ela é quase pré-histórica, perto da ciência do plano espiritual. As coisas acontecem aqui primeiro e depois vai aí para vocês. Ok? A ciência é desenvolvida no plano espiritual. Então, o que vocês conotam de ciência hoje, ela é pré-histórica perto da ciência que temos aqui no plano espiritual. Porém, há de se convir que nos últimos 80 anos houve uma celeridade da ciência, por permissão divina, para acentuar e nivelar a humanidade. Por que digo isso? Porque a discrepância entre países pós-Segunda Guerra Mundial foi muito grande. Existiam muitos países desenvolvidos e muitos subdesenvolvidos ao extremo, com fome, pobreza, miséria, e precisava dar uma equalização, uma equalidade nos países. Então, algumas almas da ciência nasceram em pátrias que não tinham estímulos, pátrias muito pobres, muito atrasadas cognitivamente, em desenvolvimento até social, econômico. Essas mentes notórias, elas criaram mecanismos de ciência, de educação, de tecnologia. É notório que a Índia recebeu tantos espíritos cientistas nos últimos séculos. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte, elas quase se destruíram há menos de 50 anos, e ali nasceram mentes brilhantes que auxiliaram essas nações a serem prósperas. E assim todos os pontos. Onde entra o Brasil? O Brasil recebeu uma das mentes brilhantes que criou o avião, que criou o relógio de pulso, que vocês utilizam, Santos Dumont. Então, cada pátria recebeu um cientista, um filósofo, um engenheiro, um astrônomo, para que houvesse essa celeridade da ciência no planeta inteiro, para trazer uma equalização. Assim como curas de doenças, ela não é rotulada em um único país. As curas e os estudos acontecem em muitos países. Países pequeninos descobrem curas de doenças gravíssimas e assim distribuem. As grandes pátrias dominam as patentes e as grandes indústrias farmacêuticas, sim, mas os cientistas são de nações, de países muito pequenos. Isso é Deus agindo para trazer equalização
ao plano econômico, político do planeta. Conseguiram entender essa linha? Deus agindo. Assim sendo, voltando para a inseminação artificial, mesmo com todo esse avanço da ciência, hoje em um laboratório, se pega um óvulo, se pega um espermatozoide e cria-se um embrião. A clonagem, ela é existente, porque o processo de clonagem de um ser do reino animal e do ser do reino nominal é o mesmo. Você cria um ser humano em laboratório. A ciência, a política tolhiu as nações de fazerem clones humanos. Porém, o mesmo processo de clonagem de um ser do reino animal é o do reino nominal, do ser humano. Qual que é a diferença? Quando eu faço um clone do reino animal, ele nasce. Quando eu faço um clone do reino nominal, ele não nasce. Porque não tem espírito. O animal não tem espírito, ele tem perispírito do mundo animal, é fluido universal. Então, quando se faz um clone, aquilo se desenvolve, nasce e vira. O homem não. Se não houver um espírito, ele não começa as suas multiplicações além dos 14 dias. As células se transformam, as células se mutam, mas com 14 para 21 dias no máximo, aquilo é apenas carne. Ok? Nesse sentido, a inseminação artificial é a mesma coisa. Por isso que alguém que se dispõe a fazer uma inseminação artificial, ele precisa tentar muito. E normalmente só busca a inseminação artificial quando o homem tem alguma má formação nos seus cromossomos ou no seu esperma para dificultar a fecundação. Ela está mais ligada à dificuldade masculina do que a feminina. E mesmo assim, como quando há dificuldade feminina, por causa de um útero frágil, precisa ter 4, 5, 6 fecundações que não se vingam. E depois nasce abortivo. Por quê? O útero é frágil. Mesmo que você faça a inseminação, o perispírito precisa ficar menor. Então você faz 1, 2, 3, 4, 5 inseminações e aí dá certo. Por quê? O espírito está reduzindo. Então, na inseminação, para dar certo, tem que ter espírito. E para ter espírito, tem que ter útero. Porque se a gestação for nociva à mulher, não tem. Se a gestação gerar qualquer processo que não seja kármico para machucar o corpo feminino, ele não nasce. E se o útero for frágil, ele não nasce. E se o problema for do homem, aí sim a ciência vai lá, pega um esperma de doação. Então, precisa ter um espírito. Um casal homossexual que quer dar à luz faz uma inseminação artificial fora do Brasil, porque isso não é concebido pela política brasileira, e nasce um espírito. E nasce. Por quê? Tem um espírito da família. Então é muito comum. Tem um espírito, aí o casal tem a ideia de fazer uma inseminação fora do Brasil para que cada um dá a sua parte, escolhe quem vai dar o sêmen, faz a fecundação. Se tem espírito, nasce. Se não tem espírito, em 21 dias morre. Carne é carne, espírito é espírito. A carne só é viva quando habitas um espírito. Se não tem espírito, não tem vida. Isso no reino hominal. No reino animal, não. No reino animal, o clone, a fecundação, o que fizer, nasce. Porque é reino animal. O corpo, não. Espírito, concepção sem espírito é carne. Porque o espírito animado, ele só é animado porque tem um espírito. Ok? Então a inseminação artificial é um dos atributos muito mais usado para o homem, na dificuldade do homem, enquanto a dificuldade feminina no útero frágil. Mas o útero frágil, com inseminação ou sem inseminação, ela vai cumprir o ciclo dela. Então, há mulheres que tentam demais a inseminação e não conseguem. Buscam e não conseguem. Ok? Há mulheres que não precisam fazer nada. Sai uma vez com alguém e está grávida. Porque não se trata do método, sim de ter um espírito para animar aquele feto. Ok? Ficou entendido? Ok. Pode falar, Paulo. Boa noite. Curso de missão, curso de duas questões. A adoção, como se encaixa nisso? Sim. E as barrigas de aluguel, como se encaixa nisso? Ok. As adoções, vamos lá. Há sempre o esteio, que é o livre-arbítrio, disse a vocês.
e há a gestação da mulher também com livre-arbítrio. E quando a mulher dá à luz e ela decide doar os filhos, isso não nos é pego de surpresa. Nós nunca ficamos surpresos com o espírito encarnado que doa os seus filhos. Não temos essa surpresa, ok? Nós já sabemos com antecedência, porque nós estudamos os quadros mentais e as probabilidades. Se eu chego perto de um espírito que é dependente químico, que ela usa muita droga e tem muitas relações sexuais, e o útero dela é fértil, e ela tem energia para dar a gestação, existem um monte de espíritos para serem adotados. Muitos espíritos que estão soltos em voos solos, que não tendo oportunidade nas famílias, principalmente nos dias de hoje, porque as famílias estão tendo cada vez menos filhos, há muitos espíritos que saem do plano espiritual e precisam entrar no útero. Se há a possibilidade de uma mãe dependente química, de droga ou de álcool, ou debilitada psicologicamente, que não suportará o pós-gravidez, é ofertado a esta mulher, traz para o plano espiritual, longe das toxinas, longe dos vícios, e é mostrado a ela, fala, olha, você está trilhando por tua escolha um caminho muito torpe daquele caminho que você veio trilhar. Porém, existe um alento, existe um processo que faz atenuação para a sua envergadura, para o seu caminhar torpe, que é dar à luz, trazer à vida espíritos que estão sem familiares para vir. Você não tem compromisso nenhum para com ele, porém, apenas de ser uma mãe, de dar à luz. O que Deus quer com que faça com essa mulher? Para que toda a gestação ela pense e reflita sobre sua andança. É uma oportunidade para ela. E se ao nascer ela não refletiu e não mudou, e ela doou, também não cai sobre ela um dolo, não é uma falta, porque ela aceitou antes e todos já estavam de concordo com este panorama. Então, é uma oportunidade da gestação dela mudar, mas já sabedor de que ela vai dar para a doação. E já sabedor que indo para a doação, aquele espírito precisa ficar de lar para lapidar a si mesmo, para criar em si o processo lapidatório. Porque uma criança que nasce e é já jogada para adoção, é porque ela precisava, no plano expiatório, ser uma criança, um órfão. Ela precisava fazer isso. Pelo lado da moeda, talvez é o homem que doou, o homem que vendeu. Se você é um mercador de escravos, negociava escravos no passado, fatalmente você pode vir e ser doado. Vem num útero aleatório e é doado, para ser jogado como uma mercadoria e vivenciar como se você fosse a mercadoria na prateleira que ninguém escolhe, num processo lapidatório. Então, o outro lado da moeda tem tantas vertentes que podemos ficar aqui a noite inteira contando histórias que levam uma criança a nascer num útero e ser dado para adoção. Um monte. E então, esta mulher que por dependência, por fragilidade emocional, afetiva, dependência da bebida, dependência sexual, dependência das drogas, ela vem, dá à luz, nasce. Na gestação ela pode refletir, ela pode mudar e pode pegar amor àquela criança, ou ela pode doar. Se esse foi o acordo, ela não recebe dolo e ela recebe atenuantes, porque ela trouxe à vida alguém para seguir o seu processo lapidatório na adoção. Percebe? Isso é perfeito. Então isso é um acordo aqui do lado de cá. Então até as mães que recebendo seus filhos doam, dentro deste panorama das drogas, dos vícios, ela está atenuando a existência dela e não está criando dolo. Aí você fala, a mãe que doou, ela é um monstro. Aí você olha, ela teve merecimento, porque ela trouxe à luz aquele espírito para passar por aquele processo, para ser lapidado. E a ela ficou 9 meses longe das drogas, se intoxicou, se conteve, deu a ela uma chance dela se arrepender e tentar mudar a trajetória. E uma mulher dessa, às vezes, dá 2, 3 gestações nos vícios, até que ela mude, até que ela reflita e amadureça e possa voltar à vida dela ou aceitar o filho. Então, este é um dos panoramas da adoção. Existe a demência, a loucura, problemas psicológicos depois da gestação, que também leva à adoção, ou existe simples pura maldade. Você olhou para o seu feto, viu que ali não é um espírito que você ama, que você não sente nada por ele, que você não quer, e realmente você dá. Então, existem vários prospectos
da adoção. Mas nenhum espírito vai para a adoção se não tiver no karma dele tal feita. Ok? Ah, como assim? Quando há um espírito que tem probabilidade de ir para a adoção e não estava no cronograma dele de ser adotado, a mãe consegue um pai e uma mãe antes de nascer. E ela já doa em vida para aquele casal criar aquele espírito. Isso não é acaso. Isso é misericórdia divina. Ok? Entenderam a perfeição? Se no útero de uma mulher que tem grande probabilidade da adoção, o espírito não precisa passar pelo karma de ser um órfão, um adotivo, ele é adotado em útero, para que o pai e a mãe prossiga a criação sem afetar o karma daquela criança. Porque não pode uma criança, um espírito, que não precise passar pela lapidação de ser uma criança adotiva, passar. É Deus, não é um monstro, não é um perseguidor. É Deus. Então Deus nos ama e não nos quer fazendo o que não precisamos ser feito. Ok? Agora, barriga de aluguel. A barriga de aluguel ela está amparada pela lei do homem em algumas pátrias. Algumas nações do mundo é amparado pela lei do homem. E é propositalmente também por permissão de Deus. Porque se tem que vir à luz a um casal homossexual, a um casal que já tentou de tudo e não conseguiu ter filhos, tem esses países para que essas leis façam-se cumprir o processo da paternidade. Então, não há nem agravo para a mulher que está recebendo por isso, nem aos pais que buscam isso. Porque se eu digo a vocês que carne é carne, espírito é espírito, e quando o espírito anima a carne é uma vida, há uma vida numa barriga de aluguel mediante a esses que estão lá desejosos, e o espírito vem, é porque era para ser. Ok? Então, não há erro, nem contraponto, nem contrapesos neste processo. Porque toda a maternidade, todo o nascimento é um processo espiritual e não um processo biológico. Se não tiver o espírito para vir, você passa uma vida inteira sem se prevenir, sem nada, e não vem. Se há espírito para vir 5, você vai sem se prevenir vir 5. É assim que funciona. Se há para vir 2, mesmo prevenindo, vem 2. É porque o aceite é do lado de cá. Agora, se você não quer aqui, veio para o lado de cá, viu todo o enredo e não aceitou, você vai embora. Ok? Não há erro nem equívoco, não há. Existe o que tem que existir e as coisas seguem. Agora, você roubar um filho, aí é um outro processo. Se você usou uma barriga de aluguel e ela falou que não vai te dar e você for lá roubar, aí é um outro processo. São decisões diferentes. Aí tem agravo. Ok? Vamos aqui, depois façamos um pouquinho. A minha pergunta é uma pergunta que não tenho certeza como fazer. Sim. Mas de que se trata? Eu entendo que nós temos um corpo que nasce, já foi explanado a respeito da parte espiritual, Sim. etc. Quando nasce esse corpo, existe uma maturidade cerebral. Sim. Como é o relacionamento dessa maturidade com a parte espiritual, ainda com a cabeça, Sim. com a parte espiritual? Entendo que o espírito não vai evoluir, porque ele pode ter já 1 milhão de anos, Sim. etc. Muito mais. E nosso corpo vai evoluir 50 anos, 20 anos. Mas, principalmente, eu queria saber, nas primeiras épocas da vida, em que a criança ela é pura, entre Sim. aspas, eu queria saber essa relação do espírito, como interfere na criança, como se comportam os obsessores. Se uma criança pode tocar piano, pode agredir os pais, pode ter um comportamento sexual esquisito, Sim. desde criança, se isso tem a ver com o espírito, vidas passadas, com obsessores. E entendo que até comentário seu, José, que só já na adolescência acho que se consolida já a parte cerebral e aí, vamos dizer, ata um pouco a parte espiritual para definir o comportamento. Exato. Mas eu queria que você fizesse uns comentários, uns detalhes como que essa parte cognitiva e essas fases Perfeito. em relação a isso. Ok. Vamos trazer Jesus
quando disse assim: deixe vir a mim as criancinhas, pois são puras e inocentes. Aí, passado 2000 anos, vem o Espiritismo e diz que cada criancinha é dotada de um espírito, e esse espírito é milenar, e ele acarreta em si todas as suas aptidões e todas as suas inclinações, o que é o oposto de puras e inocentes, correto? Aí, como explicar esta dissonância entre o que Jesus falou e de que o Espiritismo ensina, trazendo para a ciência do nascimento? Todo corpo é animado por um espírito, isso já disse a vocês. Perispírito anima um corpo e isso dá a vida. Esse conjunto perispírito e corpo e consciência, o teu corpo é a vida. Esta união se faz por 7 massas magnéticas, são conhecidas por chakras. Essas massas magnéticas, cada uma tem uma função, ao qual as 5 primeiras são motoras, a 6ª é a lucidez e a tua comunicação com o céu, e a coronária é a comunicação com o teu espírito. Quando Jesus diz, deixe vir a mim as criancinhas, pois são puras e inocentes, significa que, por regra, toda criança nasce sem o chácara coronário colocado, sem a conexão do chácara coronário. Então ela nasce. Quando ela nasce, lhe é permitido, no oceano de tudo que ela viveu, um copinho de café. Lembra disso que eu disse na primeira resposta? Então, nesse copinho de café, traz algumas inclinações e algumas aptidões. As inclinações. Quando nasce uma criança com inclinação sexual, com 2, 3 anos, ela tem gestos de masturbação. Isso a ciência comprova e demonstra. É a inclinação sexual dando ensejo de que aquela criança já tem uma inclinação sexual ao qual ela já se estimula em seus órgãos desde os primeiros anos de vida. Isso é aquele copinho do oceano de teu inconsciente que está desde o momento do nascimento. Assim como uma criança com 3 anos aprender a ler e escrever, uma criança com 3 anos tocar piano, tocar algum instrumento. Então, é esta bagagem que todo ser nasce, ele traz as inclinações e algumas aptidões. Desta forma, crianças birrentas que caem no chão, que querem impor a sua vontade, os fazem com 1 ano de idade. Ah, isso é do espírito? Não do chakra, e sim daquele copinho que veio junto. Ele está escrito no DNA, ele faz parte da concepção. Ok? Então, quando Jesus diz, vim a mim as criancinhas puras, é que do 0 aos 5 anos, este chakra está anulado. E se ele está anulado, ele não mergulha no inconsciente e traz a personalidade. Então, a criança é volátil, ela é brincalhona, ela é divertida, ela ou não, ela é introspectiva. São personalidades que ela está tentando entender o que é aquele copinho que veio de informação para o seu desenvolvimento. Então, do 0 aos 5 anos, todas as crianças têm as retinas dispersas para enxergar as 2 dimensões. Então, uma criança tem os amiguinhos imaginários, é um espírito que está lá brincando com ela. É um espírito que conversa com ela, é um espírito que fala com ela, assusta ela, para que ela vá enfiar o dedo na tomada, vem um espírito e dá um susto nela, ela sai correndo. Então, isso é permitido, porque não tem o chácara coronário. Completou 5 anos de idade, os espíritos se afastam, 7, 10, 15, quantos necessário. Quanto mais terrível for o encarnado, mais espírito tem ali para ajudar, ok? Então, aí os espíritos se afastam. Quando os espíritos bons se afastam, quem se aproxima? Os ruins. Então, dos 5 anos para frente, começa a ter as presenças dos obsessores, dividindo o espaço com os benfeitores. De 5 até a adolescência, 12, 13 anos. Então, de 5 até a adolescência, nós temos aqui que é a terceira infância de Freud, nós temos aqui a presença do bom espírito, em menor quantidade, e dos malfeitores, dos espíritos algozes. Então, nesta fase dos 5 aos 12, o chakra coronário vai estar começando a dar as flashes. Então, aqui ela já brinca de ambulância, ela já brinca de médico, ela já brinca de bombeiro, ela já brinca de advogado, de professora. Significa que está começando a abrir os seus horizontes das memórias espirituais. Porém, já começa a ter obsessor. Então, uma criança com 5, 6 anos, quando ela é contrariada, o obsessor vem no ouvido dela e manda ela xingar os pais. E ela fala um palavrão que nunca ela tinha falado. O pai escuta e fala, onde você aprendeu isso, menino? Alguém já falou isso para seus filhos? Correto? Porque o espírito sussurrou no ouvido e ele falou. Ou ela falou. Então, dos 5 aos 12 anos, há interferência espiritual, há os bons espíritos e há
o iniciar do chakra coronário. Puberdade masculina, que é um pouco mais tardia, ou menstruação feminina, é quando o chakra coronário se acopla. O chakra coronário se acoplou, vem o inconsciente em cima do consciente. É um conjunto, é uma bomba atômica, é a adolescência. Tudo que essa criança recebeu de amor, carinho, afeto, tudo que ela aprendeu nesses 12, 13 anos de idade é a base social, cultural, amorosa, afetiva que ela viveu, é tudo que ela conhece. Então ele é o consciente. Quando o chakra coronário acopla, vem o inconsciente e sufoca. Quando o consciente condiz com o inconsciente, há uma adolescência tranquila. Quando o inconsciente não condiz com o consciente, nós chamamos de bipolaridade. Esse adolescente é dotado de uma consciência base, do nascimento até a presente data, e de um inconsciente milenar. E isso ele vira nas polaridades dependendo das reações humanas, mundanas. Então, se você está tranquilo, o teu consciente é tranquilo, você está sereno. Se tumultuou, o teu inconsciente te transforma numa outra pessoa e você reage aos estímulos. Então, se alguém fez bullying com você e você é pacífico nessa consciencial e o teu espírito é pacífico, você nem liga para o bullying. Agora, você foi educado amorosamente, você teve todos os preceitos de educação, de gentileza, tudo, religiosidade, com 13, 14 anos. Você recebeu o bullying. Você foi criado para não retribuir o bullying, mas teu espírito é guerreiro, de guerra, de batalha, de confronto. Quando você recebe o bullying, o teu inconsciente toma forma, ele bipolariza, toma forma do teu corpo e responde. Então você pega uma criança que é dócil, amigável, sempre foi, vai na escola, ela taca uma pedra no amigo. Ela taca uma carteira, joga, ela briga. Uma criança que nunca mostrou sinais de agressividade, desde que nasceu até aquela presente data. Esta é a briga do inconsciente. E aí inicia-se o que nós falamos de período de pacificação, consciente e inconsciente. Quando tem muita discrepância do consciente temporal para o inconsciente, você vive uma batalha com você mesmo, que você não sabe o que você quer, você não sabe a tua profissão, você não sabe para onde você vai, você não consegue andar muito além, porque é uma briga você com você mesmo. Aí vai para psicólogo, vai para psiquiatra, vai tratar, vai isso, vai aquilo, para dar tranquilidade. Com 10 anos de convivência, você com você mesmo nessa briga entre o teu consciente e o teu inconsciente, você começa a se equilibrar. Aí entra na fase adulta, que é que Freud diz, a adolescência acaba com 25 anos. Com 25 anos, da puberdade até os 25 anos, é onde você se encontra com a consciência espiritual e a consciência temporal, ao qual a consciência temporal é o acúmulo de bagagem, de conhecimento, de vivência, dia a dia. Você vai tendo tato para lidar com algumas situações da sua jornada. E aí você vai acalmando. Mas o teu inconsciente, ele define a tua personalidade, mas não por si só. A educação dos pais, a educação da família, a religião é uma base muito importante, ela pacifica. Então, normalmente, você é uma briga constante. Isso é até a morte. É até a morte. Porque você passa uma vida de nascimento a túmulo com duas consciências. Uma consciência temporal, que é o conjunto das suas vivências, e essa consciência milenar, que é muito maior. E ora você é isso, ora você é isso, ora você é isso, ora você é isso. Então, quando você é acionado, você pode ser uma pessoa pacífica e do nada virar uma pessoa agressiva. Aí você desvira. Aí você pode ser uma pessoa afável, dócil, com palavras, ora você pode falar uma palavra ríspida. Aí ora você se desconhece, fala, como eu pude fazer isso? É a tua personalidade. Voltamos nas vidas passadas e vamos encontrar traços dessas personalidades que sobremontam nessa dualidade, nesta bipolaridade. E é aqui que o obsessor age. O obsessor faz com que você fique muito mais no seu irracional do que no seu racional, no seu inconsciente do que no seu consciente, porque ele sabe que o teu inconsciente ele é mais bélico, ele é mais destruidor, e que mesmo que tenha se tornado manso nessa vida, ele pode mexer algumas alavancas para que você se torne o que você era na outra. Então esta é a briga diária, esta é a briga que todos os encarnados travam. É muito nítido isso que eu vou falar a vocês. O seu maior inimigo, desde que você nasceu, é o que está dentro da sua cabeça. É você com você mesmo. É você ao acordar de manhã, aquele sentimento, nossa, hoje eu estou cansado, tenho que trabalhar. Aí vem aquela vozinha, fica mais um pouco. A tua consciência sabe que você tem que trabalhar, porque se você não trabalhar, você não paga a conta. É a tua consciência. O teu inconsciente não tinha essa obrigação na outra vida porque ele era rico demais. E ele quer dormir.
Então, a hora que você está naquele momento entre as dimensões, voltando para o corpo e o despertador toca, você fala, ai, nossa, tem que trabalhar. O inconsciente, pelo amor de Deus, você vai ter que acordar esse horário? Aí você, não, é minha responsabilidade. Aí vem a vozinha, não, põe no soneca. Aí você fica. Percebe? Até que alguém ganhe. Porque às vezes você fica dormindo e perde o trabalho, ou perde o compromisso. Aí depois tem um peno, tem uma penalização. Aí o teu consciente fala, tá vendo? Eu não fiz, fui penalizado. Teve consequências. Aí você começa a ganhar bagagem para lutar com o inconsciente. Aí acontece, vou levantar agora, tem que levantar cedo. Não, levanta não. Levanta porque senão eu vou ser demitido. Então você consegue ter ferramentas para dominar o seu inconsciente. Essa é a batalha. O teu maior inimigo, aquilo que a nossa missão quando encarnamos é vencer a nós mesmos. O inconsciente manda, o consciente domina. É isso aqui. Para que quando desencarnarmos, esse consciente seja tão manso e pacífico, porque o que é esse consciente? Quando você morre, ele vai para o oceano. Correto? É a tua vida, vivenciou, ele soma ao inconsciente. Eu disse a vocês em estudos retrocessos que as tuas lembranças mais próximas, elas são mais acessadas. Se você então tem uma vida de mansidão, a outra vida, qual que você vai buscar? A mansidão. Então é necessário que você faça desta jornada a melhor, a mais pacífica, porque essa é o oceano mais raso que você vai buscar na outra. Então o que você faz agora não é para agora, é para a outra. Agora, se o teu outra vida era bélica, você vem para essa para ser bélico, o que você espera da outra? Flores? Vai ser bélico? Se na outra você era agressivo e dessa você não fez nada para não ser agressivo, o que você quer da outra? Não se colhe o que não se planta. Essa vida é de plantio. Você está semeando a vida passada e plantando para a próxima. Então, todas as lembranças mais próximas, elas são mais factuais, elas são mais acessadas. Hoje, você está criando a tua lembrança mais próxima. O minuto que se passou já é uma criação da sua lembrança mais próxima. Tudo que conversamos aqui até essa hora que se completa já é a sua lembrança mais próxima. Ela é teu consciente por hora, mas quando você morrer, ela assume o papel, vai para o inconsciente e ela é à beira da praia. Então ela é mais fácil de ser acessada. Então é desta vida que angaria as flores da outra. É aqui que você prepara o jardim da outra. É aqui que você joga as sementes para a outra, fazendo com que essa consciência agora seja tão boa e tão próspera que na outra vida ela sobremonta e você vai ser mais próspero e mais bondoso. Se nessa vida não melhorar nada, na outra vida você vai ser a mesma coisa. Percebe? Lembrando em consideração que são os últimos 5 vidas ou 500 anos, elas são mais frescas para buscar a personalidade. Dificilmente alguém busca uma personalidade de 2000 anos. Imaginem vocês, por lógica, se todos pudessem buscar a personalidade de 2000 anos atrás, ia ter um monte de cruz com gente crucificada. Concordam? Porque é o que fazíamos. Correto? Se a gente buscasse, se fosse nos permitidos buscar consciências antigas, a crucificação não tinha mais reencarnado, porque a gente já tinha crucificado todo mundo. Não tinha mais. Já pensou se você pudesse crucificar quem você não gosta? Ia faltar cruz, não ia ter mais árvore. Então, se voltássemos à personalidade de 2000 anos, a crucificação era um processo ainda. E ainda é, tá? Estamos brincando, mas alguns países, a crucificação nem tanto, mas a decapitação, a forca ainda é, dependendo dos feitos, ok? É interessante porque estamos numa guerra e já tem algumas semanas e ninguém pergunta sobre a guerra. É interessante. Porém, falamos da pátria Irã. Vocês sabiam qual que é, pela religião dos xiitas, qual que é a punição para quem é homossexual? Vocês sabem qual que é? Você sobe no prédio mais alto e caminha para tirar a sua vida, porque você está em pecado. Você tem 2 opções, ou você se lança ou você é esquartejado e entrega os restos para a tua família. E isso é agora, não é há 2000 anos atrás, é hoje. Correto? Isso é hoje. Então é assim que se trata o homossexual no Irã. Desde sempre. É assim que se trata por causa de religião. A religião soberana sobre os encarnados. Então, às vezes fazemos algumas brincadeiras, mas isso está diante de nós hoje, nesse momento, em muitas pátrias deste planeta. Ok? Deu para entender como que funciona a mente?
Do 0 aos 5 anos, não tem chácara coronário, mas tem aquele copinho de café que eu disse a vocês. Então tem traço sim, de inclinações e de aptidões. Queres conhecer o seu filho? Analisa o que ele entrega para você até os 5 anos de agressividade, de inclinação, e analisa o que ele entrega de aptidão. Se ele vai brincar de carrinho, ele escolhe a ambulância, ele vai ser da cura, ele vai ser seguir a profissão humanas. Se ele ali pega cadernos, pintura, escrita, ele vai ser ali talvez de exatas, e assim se define. Esses 5 anos é muito notório as aptidões e as inclinações. Então, já tem uma inclinação. Só que a hiperatividade, ela não é apenas uma inclinação, ela pode ser uma aptidão. A hiperatividade, como transmutação congênita, ela pode ser uma aptidão. Porque se você pega um espírito muito cansado, você tem espírito cansado. Tem encarnado cansado, preguiçoso? Então, é porque o espírito é. Então, existem espíritos cansados. Espíritos que, se não tiver um estímulo, ele não vai progredir. Então, ele vem com uma formação congênita diferente, dissuativa. Não é essa a frase, o Douglas não sabe a frase que eu quero falar, então vai ficar por assim mesmo. Ele vai ter essa transformação congênita que vai dar a ele essa hipersensibilidade de ser hiperativo. Mas isso é genético, porque o espírito é mais cansado. Então isso necessariamente não é um karma, não é uma inclinação. É a aptidão que vai ser o que vai fazer esse espírito progredir. Então o que vocês veem muito como patologia, nós vemos como processos assessoriais para o desenvolvimento do espírito. Isso foge ao conhecimento da ciência. A ciência vai lá e taca ali remédio no hiperativo. E a hiperatividade vai fazer o espírito progredir. Então você tira o processo. Só porque os pais não dão conta. Só que mal sabe que aquele espírito às vezes tem uma função tão grande lá na frente que ele precisa desse hiperestímulo para se desenvolver para chegar lá na frente e executar a profissão. Só para dar uma base de um atendimento que fizemos recentemente. Estávamos em outra cidade, fiz o Douglas observar uma criança e pedimos para marcar para conversar com a criança e com o pai. A criança está com 14 anos, indo para 15 anos. Ela entrou, conversamos 3 minutinhos com a criança e dispensamos a criança. Pedimos para ela guardar lá fora e chamamos o pai. E conversando com o pai, fizemos uma orientação. E disse a ele, a tua filha tem uma aptidão profissional muito importante. Profissional. Que vai se desvelar perto dos 30 anos. Nessa profissão, ela vai ter que ser muito firme. Ela vai ter que ter a última voz. Ela que vai comandar. Então, os traços para ela chegar ao sucesso profissional, naquilo que ela veio como missão cumprir, ela desenvolve desde criança. Então, ela tem personalidade desde criança. O que está acontecendo? Ela chegou agora na fase da adolescência, chegou o espírito. E ficou pesado demais. Porque se ela já era teimosa antes, agora ela é vezes 10. Porque a personalidade dela é a última voz, a última palavra é a dela, e ela comanda vocês. Vocês estão perdidos, fazendo com que coloca de castigo, aprisiona e está inibindo o que vocês estão achando que é ruim do processo profissional dela lá na frente. Vocês estão atrapalhando o processo profissional da filha de vocês, por falta de conhecimento. Então eu passei a ele as orientações para que, como pai e mãe, pudessem melhor gerir e administrar ela. Porque ela é mais inteligente que eles, ela é mais forte que eles e ela tem o poder da palavra. Porque isso é a profissão dela. Então o que hoje os pais veem como uma inclinação, como uma má criação, é apenas o desenvolvimento cognitivo da personalidade daquele espírito para cumprir a função profissional ao qual ela veio chamar. Percebe? Isso estava começando a afetar. Então ela apareceu, o Douglas captou, pediu para vir, vieram lá na frente, conversamos e orientamos. Mudanças pequenas no dia a dia. Como? Arruma teu quarto. Não arrumava. Então orientamos aos pais como deve fazer para que ela se incomode. Porque se é ela que quer estar no comando, você tem que ser inteligente para usar essa informação e não obrigá-la, mas gerar um desconforto nela, para que ela tenha a percepção de que está perdendo o comando, para que ela introduza como comandante o quarto organizado. Percebe? Então, tivemos que ter essa conversa com os pais
para não afetar o processo de desenvolvimento profissional daquela menina. Entendeu? Então, este processo acontece. Então, para interagir com a tua pergunta, chegou? E aquilo que era inclinação, como a hiperatividade, TDAH, um monte de síndromes que a humanidade cria, é apenas aquilo necessário para forjar a profissão ao qual a pessoa tem que passar lá na frente. E se você tolir esse desenvolvimento sociomotor, psíquico, emocional, a profissão vai se estender. Aí chega pais aqui pra gente e fala, meu filho não sai de casa, já tem 35 anos, não sabe uma profissão. Sim, por quê? Na infância, na adolescência, o que era para ser desenvolvido como criança birrenta, como pessoa, criança de punho forte, de palavra, esse aprendizado os pais não souberam lidar e trancafiaram, colocaram de castigo, bateram e etc. E foram cerceando o desenvolvimento que deveria ser natural. Percebe? Aí você fala, mas isso é uma patologia da modernidade. Não, porque na época tinha muito filho, então cada um se virava, tinha um monte de irmãos. Então cada um batia um no outro e eles se resolviam ali e criavam espíritos fortes, porque não existiam os pais para ficar dominando e cerceando o desenvolvimento sociomotor necessário para a liberdade da alma, nesse processo da adolescência que vai dos 12, 13 até os 25 anos. Os pais querem comandar tanto seus filhos que aquilo que é para desenvolvimento, ele é tolhido. Aí se torna um desenvolvimento tardio. Aí a criança que era para sair de casa com 19 anos vai sair com 35. Ela perde uma lacuna de 12, 15 anos porque os pais ficaram cercando. Não, aqui, não, põe joelheira, põe capacete, põe isso, embrulha no colchão. Sabe, vai dominando o tamanho hoje que o filho perde a sua individualidade e o seu senso comum de autodesenvolvimento. Percebe? Então, quando nós vemos isso muito, muito, muito distópico, nós chamamos. Nós chamamos os pais, vamos conversar, mas isso é muito pontual. Nós temos no nosso meio, muito psicólogo espírita, com esse apoio para terapia. Sim. Não tem ciência, não tem filosofia do que eu falo a vocês, são muito raros os estudos, porque o que aconteceu com, vamos dizer, a religião causou uma ruptura muito grande entre a ciência, porque a religião, por ela se tornar muito materialista e interesseira, a ciência viu na religião uma fraude, ela não entendeu os processos da religião. Então, a ciência e a religião sempre viveram em ruptura. Sempre. Isso estamos falando desde o século, a ciência moderna, a ciência como ela é hoje, eu posso dizer que vem ali do século XII para cá, que do século XII, 1300 para cá, começou sim um avanço da ciência maior, as revoluções e etc. Intensificou agora. Porém, a ciência, ela sempre teve uma briga muito profunda com a religião. E a religião mais antiga foi responsável por essa ruptura. No entanto, que a base do espiritismo uma das perguntas de Kardec, e a resposta do espírito quando a ciência divergir do espiritismo, o espírita fica com a ciência. Ok? Quando na ciência divergir do espiritismo, o espiritismo divergir da ciência, o espírita fica com a ciência. Isso é base do espiritismo. Ok? Isso está lá, na obra de Kardec, no Pentateuco. O espírita, quando encontrar uma divergência com a ciência, você deve ficar com a ciência. Por isso que eu trago sempre a ciência. Então, quando as pessoas me perguntam, Joseph, eu preciso parar de tomar o remédio, eu digo, quando o teu médico daí falar para você parar, você para. Aqui não. Porque entre a ciência e a fé, nós temos que ficar com a ciência. E qualquer espírito que diga ao contrário, desconfie. Ok? Porque não é isso. Se um espírito falar para você, pode parar de tomar os remédios porque está em excesso, vire as costas e vá embora. Ok? Porque não é a função do espírito fazer isso. Nenhuma. Nenhuma. Não é um espírito comprometido com o desenvolvimento do encarnado. Pode ser um espírito curandeiro. É um mau espírito? Não. Pode ser um espírito curandeiro que está lá 3.000 anos atrás, que nem médico tinha. Era o curandeirismo e ele faz as curas há 3.000 anos. Então, não se trata de um espírito mau ou não, mas de um espírito ainda não entendendo as leis de que quem rege a saúde do corpo é a ciência do homem. Porque se não fosse isso, não precisava ter ciência, não precisava de médico. É abrir tenda de curandeirismo e vamos curar todo mundo. E não é isso.
ok? Nessa vertente, o espiritismo fica com a ciência, sempre. E a ciência, ela criou uma ruptura muito grande com a religião. E não é culpa do espiritismo, é culpa das religiões mais matriarcais, mais ancestrais, que fez questão de manter a ciência afastada, porque a ciência é o descobrir da verdade. A religião é a dogmatização. Então, quando a ciência vem falar sobre abortos ou sobre anticoncepcionais, a religião dá-lhe na ciência. Então, essa briga ciência e religião ela é muito antiga, ao qual criou uma ruptura. E hoje, nos dias atuais, nascem médicos que são espiritualizados, que estão começando a estudar os fenômenos espirituais e colocar a ciência em compasso, andando junto. Eu disse a vocês que a religião do futuro é quando houver a espiritualização com a ciência. A religião do futuro é a união dos dois. E isso está muito intrínseco e muito fundamentado que Sigmund Freud e Allan Kardec estão encarnados no mesmo tempo e espaço. E trouxeram obras que se alinham, cada um em sua vertente. Um estudo da mente, um estudo do espírito. Quando esses dois passarem pelos processos lapidatórios que toda religião e todo o conhecimento da ciência passa, eles se encontram lá na frente e fazem em si a religião do futuro. Que vão chegar na conclusão de que tudo está pautado no quanto que eu consigo amar e tanto que eu permito que as pessoas me amem. Resolve todos os problemas psicológicos e todos os processos kármicos espirituais. Ok? Mas isso é lá na frente. Não convém falar agora. Mas, voltando, sempre nos nossos estudos, nós vamos mostrar a vocês um lado científico. Porém, o que eu trago a vocês desta forma dinâmica de perguntas e respostas, por muito não temos bases em filosofia, porque não tem nada escrito. Nós temos as obras de Chico, que são vastas, vários romances, várias psicografias que vão se agrupadas e dialogar, doutrinadas dessa forma, vai dar base no que eu digo a vocês. Mas eu busco mais a ciência e a lógica. Tudo que eu digo aqui, ela tem que fazer sentido à casa mental de vocês. Quando eu explico alguma coisa para vocês, vocês falam assim, nossa, não é que é verdade? É tão simples, porque nós buscamos a resposta com simplicidade pautada na ciência. Então, se vocês nos questionarem, nós temos a base da ciência e temos a base do espírito. Quando houver divergência, nós usamos só a ciência. Ok? É a ciência que rege a vida de vocês. Se eu estivesse falando esse estudo para os espíritos, aí nós anulamos a ciência, porque não tem necessidade da ciência do homem, estamos no plano espiritual, aí a nossa conversa é outra, é mais aberta, mais franca, e aí nós não temos a ciência do homem para auxiliar. Aqui no plano espiritual a dinâmica é outra. Mas aqui é sempre a ciência em primeiro lugar. Sempre. Se Deus não quisesse que a ciência governasse o reino dos encarnados, ele não ofertava o avanço da ciência. Ok? É que a ciência se distanciou. Então, há agora um movimento de psicólogos, de médicos espíritas, que estão fazendo estudos em faculdades e universidades sobre a ação do passe. Eles colocam todos numa câmera, dão os passes com câmeras novas, com raios ultravioletas, com mecanismos ferramentais novos para ver a força da fé. Então, esses estudos onde a ciência começa a mergulhar na fé é recente. Então, teremos literatura disso, talvez daqui uns 200 anos, aí teremos literaturas palpáveis, ok? Fora isso, nós temos que conversar aqui mesmo. Agora, eles gravam, e quem quiser ouvir a voz do Douglas, vocês sabem que o Douglas não escuta os áudios, né? Ele escuta a voz dele, ele fica arrepiado. Fala, quem consegue escutar essa voz? Meu Deus! Ok? Então, a ciência ela está entrando, rompendo a sua petrificação contra a fé. Isso é recente, ok? Imagine vós, um cientista, um doutor, um cientista, quando eu falo para ele que o homossexual é jogado num prédio por causa da religião. Você acha que ele vai crer em quê? Tem que ser ateu. Porque a pessoa ela se lança no precipício porque ela acha que ela é pecadora porque Allah está punindo ela. Ele se lança. Como é que um cientista pode encontrar lógica nisso? Ele vai ser ateu. Ah, tem problema ser ateu? Não, é melhor ser ateu do que se jogar no prédio. Correto?
Se você for lá e... Você acredita em Alá? Não. Então você não vai se jogar do prédio? Não. Por Alá não acredito nele. Nós louvamos, falar, nossa, a alma... Nossa, que alma aprendeu. Correto? É isso, não é sobre... Então, os ateus, podemos conversar sobre ateus horas, mas o ateísmo, ele faz parte do processo de evolução da alma. Porque você deixa de crer num Deus, porque o Deus que te mostram, você não entende. Como alguém pode colocar um colete à prova, um colete de bomba e matar um monte em nome de Deus? Como é que pode subir aos púlpitos um pedófilo ou um estuprador e falar em nome de Deus? Como é que pode as pessoas falarem em nome de Deus e colocar a mão no seu bolso? Então, esse Deus, entendível pela lógica, ainda mais cientistas da ciência, da humanidade, eles são lógicos, correto? Então, não entra esse Deus. E se ele recusa esse Deus, ele está certíssimo. Está certíssimo, porque esse não é Deus. Pergunta do Livro dos Espíritos, a primeira pergunta: o que é Deus? Inteligência suprema, energia suprema, causa primeira de todas as coisas. Energia. Deus não é um ser, ele é energia. Ele é um fragmento que está em cada um de nós. Ele é uma energia, ele é uma chama. Ele não é nada, ele é uma energia. E quando nós nos unimos, cada um com a nossa energia, nós somos Deus. Ok? É isso. Isso é Deus. Ok? Ficou explicadinho? Para salientar a tua resposta, nasceu e morreu brigando com você mesmo. Ao olhar para o espelho e falar, ai, aquele meu irmão é meu inimigo, aquele é meu inimigo, nossa, quanto inimigo eu tenho? Não. Você só tem um inimigo, é o reflexo que está ali. Ele é o teu mais perigoso. É ele que te derruba em depressão, é ele que você faz escolhas erradas e equívocas, é você mesmo. Esse é o teu maior inimigo. Venceu ele, se você vencer a si mesmo, ninguém te segura. Você só progride. Agora, se você se derrota para si mesmo, aí fica mais distante. Vamos lá no fundo. Sim. Principalmente no momento da infância e da adolescência, e de que forma isso repercute na pessoa enquanto ela é adulta, principalmente em relação a algumas atitudes, porque racionalmente a pessoa agiria de uma forma, só que emocionalmente ela age de outra, só que tem coisas internas que são inexplicáveis até mesmo para a pessoa. Então, não sei se ficou claro a minha pergunta, mas algo nessa linha, porque é difícil a gente se entender, Sim. principalmente por essas camadas que existem. Sim. Vamos lá. Para responder, eu vou tentar ser breve, mas se ficar alguma lacuna, nós podemos tecer uma outra pergunta num outro estudo mas vou tentar ser breve. Eu disse a vocês, e já digo há muito tempo, que quando você está encarnado, o acesso às suas vidas passadas são dos últimos 500 anos. São dos últimos 500 anos, correto? Então você está aqui encarnado, o teu consciente mais rápido são as suas vidas dos últimos 500 anos. Ponto. Então, se você está encarnado e a tua última vida foi há 100 anos, então você tem uma lacuna de 100 anos para buscar essa vida, de 100 anos, 200 anos para buscar a outra, 300 anos para buscar a outra. Então, você consegue ter menos pensamentos intrusos. Por quê? Em 500 anos, você teve 5 vidas, uma a cada 100 anos. Então, você rege a sua vida com tranquilidade. Porque se a máxima é a cada século você nasceu e morreu uma vez, 500 anos você teve 5 vidas, 5 personalidades, 5 consciências que viraram inconscientes e são mais próximas. Então, se são próximas, você só tende a ser melhor. Então, você vem nessa, você tem mais tranquilidade para lidar com esses pensamentos. Ponto. Se a pessoa em 500 anos teve 5 vidas e está nessa, ela vai estar na média. Então, ela vai ter momentos de ira, momentos de raiva, momentos de tristeza, momentos de depressão, mas ela vai conseguir equilibrar, ok? Essa é a média. Isso é a grande maioria segue isso daqui. Agora eu quero contar um outro caso. Um outro caso é quando em 200 anos um espírito fez um intensivão. Em 200 anos ele teve 5 vidas. Significa que em 200 anos ele nasceu e morreu 5 vezes. Quando esse está encarnado agora, ele teve, nos 200 anos, 5 vidas e mais 4 vidas para trás. São 9 personalidades. Isso é muito.
Então, quando você está encarnado e os últimos 500 anos você teve muito mais vida do que a média de 5, você facilmente, emocionalmente, é uma bomba atômica. Você consegue, durante 24 horas, ser 9 personalidades. Aí você não consegue se entender. Chega numa hora que você fala, quem sou eu? Porque o conjunto de vidas é tão grande que você não consegue se identificar quem é. Porque teve várias vidas em curto espaço de tempo. Isso dificulta a aquietação. Aquilo que eu disse a vocês, que da adolescência até os 25 anos, esse confronto dinâmico se estende mais. Às vezes passa até 30, 40 anos para aquietar a mente. Mas aquieta. Porém, a bagagem de vidas é muita, então você tem muitas personalidades. Você teve 9 mães, 9 pais, um monte de irmão, um monte de primo, um monte de relacionamento, um monte de sabores e dissabores, e é muita, muita, muita informação. E quando tem muita informação, dá blackout nessa vida. A hora que você não tem associação de quem você é, porque teve muita informação. E para você ter várias vidas em curto prazo de tempo, você ficou muito pouco tempo no plano espiritual. Você já veio. Dificulta mais ainda a relação do encarnado na vida presente. É esta confusão psicológica de alguns encarnados, não é a totalidade. É a quantidade de vida nos últimos 500 anos. Gera muita personalidade. Então você pode acordar sorridente, 10 horas você está chorando, meio-dia você está brincando, 3 horas da tarde contando piada, 5 horas em depressão trancada. No mesmo dia. Porque são várias personalidades durante o dia. E elas são acionadas pelo agente externo. Uma palavra que alguém te fala que te remete a uma vida passada, você muda. Uma palavra que te dá ânimo, que remete à vida passada, você se alegra. Aí outro passa, não falou oi para você, você se entristece. Essa oscilação é porque quando buscamos os 500 anos, tem muita vida. Tem muita vida, tem muita personalidade. Tendo muita personalidade, é difícil você aquietar essa. Aí o mais importante, por que é assim? É porque você pode. Se Deus não soubesse que você ia suportar, você nem nascia. Correto? Deus falou, vai que tu aguenta. Aí tu vem. Aí você tem que lidar. E não há ferramentas o que fazer, a não ser água na boca. Para os irmãos que estão nesse processo de oscilação, porque tem muita bagagem espiritual dos últimos 500 anos, ele tende a repetir com mais frequência os erros do passado. Correto? Então ele coloca água na boca para não falar o que não deve. Então, porque quando você é consciente e vem um inconsciente, o que ele faz? Ele passa pelo canal da tua fala sem filtro. Aí você acaba falando, porque é o teu eu inconsciente tomando conta no corpo. Aí a pessoa até se espanta. Fala, nossa, não imaginei que ela era capaz de fazer isso ou de falar isso. Ou você mesmo fala, nossa, por que eu fui falar isso? Então, se você tem muita essa bipolaridade, porque tem muitas vidas passadas, aguinha na boca. Aí você vai conseguindo dominar o inconsciente. Correto? Porque você vai dominar o inconsciente, por amor ou pela dor. Se você não dominar por amor, é na dor, é na chicotada da vida. Aí a vida vai te dar tanta chicotada que aí você vai falar, nossa, deixa eu ficar quieto, que eu acho que senão eu vou me dar mal. Aí você consegue dominar o inconsciente. Consegue entender? Então, quantos 500 anos tem menos vida, é mais fácil. Quando os 500 anos tem mais vida, é mais difícil. Quanto mais vida você teve nos 500 anos, mais difícil psicologicamente é essa vida. Por isso que há tanta diferença entre vocês encarnados. Porque tange muito aos espíritos as vidas dos últimos 500 anos. Quer um exemplo? Há 500 anos tinha um monge. Ele foi monge naquela vida e viveu numa paz absurda. Veio para o plano espiritual, quis continuar na meditação. Ficou 500 anos lá no monte no espírito. Falou, deixa eu reencarnar. Ele reencarna zen. Ele já reencarna que nada abala ele. Ele é um monge de nascimento. Chega com 5 anos, ele está meditando. Com 10 anos, é sereno. É aquela criança tranquila que você joga um tijolo nele, ele agradece. Então, quando ele busca as 500 vidas, oração, meditação, nada vai afetar ele. Percebe? Porque ele não teve. Agora, você pega um espírito que teve 10 vidas nas últimas 500, é uma montanha russa. Correto? E quando você é uma montanha russa de personalidade, as pessoas que estão no seu reduto, elas vão ter dificuldade de trato contigo. Porque elas nem sabem quem é você. Você acorda, você é uma pessoa, no outro dia você é outra pessoa, no outro dia você é outra pessoa. As pessoas falam, uai, não é bipolar não, isso é tripolar, quadripolar, quintupolar, aí vai multiplicando. É as personalidades das vidas passadas que sobremontam. Mas isso é necessário, isso que forja essa consciência temporal. E a briga é essa, quem tu és, quem você denomina por livre-arbítrio que tu és, consciência temporal, inconsciente. Isso vira.
Então, hora você fala coisas que você se arrepende, isso retorna. E aí vira, ok? E isso vira. Então, são pessoas que são agressivas, são pessoas que são pacíficas e bondosas, ao mesmo tempo que são gananciosas. É uma mistura de personalidades durante o mesmo percurso de jornada. Deu para entender? É por isso que tem tanta dissonância entre alguns encarnados. É o conjunto das vidas passadas. Ok? Assim como eu já disse a vocês no estudo anterior, que uma pessoa espiritualizada nas matrizes africanas, e disse 500 anos, ela teve 5 vidas na matriz africana. Matriz africana é festa todo dia. Vamos fazer um orixá, vamos. Vamos comer em nome de orixá. Vamos fazer. Então você vem há 500 anos em festa. Aí nasce agora. O que a pessoa é? Nossa, onde vai ser a festa do final de semana? A pessoa é festiva, porque ela busca a personalidade das outras vidas e a festa se assemelha em todas elas. Então ela só pode ser uma pessoa festiva. E quando ela é muito festiva, a pessoa fala, tu não cansa, não? É aquele que agita, é aquele que organiza. As pessoas falam, gente, vai ser organizador de festa que tu vai ganhar dinheiro. Então, isso é personalidade, ok? O conjunto de suas vivências passadas. Quando tem muitas vidas, bagunça, a personalidade dessa é muito maior, porque tem muito mais informação, tem muito mais personalidade. Mais ou menos o que eu narrei agora. Não, nos últimos 200. Você já teve a sensação de que ia morrer jovem? Por que você acha isso? Das suas vidas passadas. Se em 200 anos você teve 5 vidas, nenhuma você viveu muito. Correto? Aí o seu sentimento nessa, eu vou morrer. Eu vou morrer amanhã. Porque as outras, para você ter 5 vidas em 200 anos, você não chegou a 20 anos. Correto? Mas eu tenho uma notícia ruim para você. Essa vida você vai viver para cima de 70. Então, não adianta continuar com esse pensamento, não. Ok? É assim que funciona. Quando você tem muitas vidas, isso é muito bom. É muito bom você ter muitas vidas. Já disse isso a vocês. O espírito que decide em 200 anos ter 5 vidas, ele é um espírito inteligente. Só que tem uma consequência. Eu tenho 5 personalidades, eu nasci em 5 úteros, tive 5 mães, 5 pais, um monte de irmãos, um monte de primos, um monte de relacionamento, um monte de amores e de sabores. Aí eu venho para essa. É um looping, é uma montanha-russa infinita. É muito difícil saber quem tu és, ok? Só que você foi amado, imagina você, em 200 anos ter um pai e uma mãe. Se ele te amou e eles te amaram, que bom. E se não te amou? A relação afetiva com os pais. Agora, se você teve 5 vidas, você teve 5 pais, se um não te amou, tem importância. Já teve outro pai, já teve outra mãe. Então, isso vai criando bagagens, vai criando casca. Então, você tem um monte de personalidade, mas você tem um monte de vivência. Um monte de vivência. Em verdade, eu te falo, se você sair do Brasil e ir para outra pátria, você não vai ter dificuldade nenhuma. Porque nesses últimos 200 anos, você nasceu aqui, colar, lá. Você é um nômade, vai para todo lado. Entendeu? Então, é muito normal você se sentir bem em qualquer lugar que você está. Porque você não é aprisionada numa pátria. Nasceu no Brasil, sai do Brasil, quase morre de frio. Né? Ou só nasceu no gelo, vem para o Brasil, quase morre de calor. Você não tem esse problema. Então você é um nômade, venceu várias vidas, e isso é inteligência espiritual. Isso eu já disse em outros estudos, ok? Mas esse sentimento de que você vai morrer amanhã, depois, esquece que você vai viver mais de 70. Ok? Essas oscilações, por que na maioria das vezes acontece sempre na adolescência? Essa explosão? Porque é a urgência do desenvolvimento. É na adolescência que você traz o chakra coronário, que vai dar a firmeza para que você cumpra aquilo que você veio cumprir. Porque as informações dos compromissos assumidos é no chakra coronário. Se não acoplar, vamos supor, acontece de uma acoplação tardia. Isso acontece muito com o sexo masculino. O sexo feminino é sempre ele é mais ágil, é mais inteligente, o sexo feminino. O sexo masculino ele é mais tardio o desenvolvimento, até o espiritual. E depois, se vocês quiserem, eu posso dar uma pinceladas por que esse processo. O homem, quando tardiamente acopla o chakra coronário, com 18, 19 anos, ele termina o estudo e não sabe nem o que ele faz da vida. Ele não sabe que profissão ele vai ter, ele não sabe o que ele vai fazer, se ele estuda, se ele não estuda, não tem compromisso com nada. O que te traz a urgência dos compromissos é o chakra coronário. Então, quando o chakra chega, ele te traz o peso da vida, porque aqui está o compromisso do que você tem que assumir e ali você toma rédeas da sua vida e segue. Por dor ou por amor, você tem que tomar a rédea da vida e seguir.
Então, este processo, ele é na adolescência. E só acontece na adolescência para que tenha tempo de ter uma base consciencial amorosa. Por isso que os pais, eles têm uma missão muito grande até a adolescência dos filhos. Depois da adolescência, ele perde os filhos. Ele dorme com um filho e acorda com outro filho. Porque acoplou o chakra, ele se transforma numa outra personalidade que os pais desconhecem. Ou ela se assemelha em grau, gênero e número, ou é destoante em grau, gênero e número. Então, os pais têm muita dificuldade de entender os seus filhos pós-adolescência. Esses 12, 13 anos é para o espírito se amansar, para o espírito ser amado, para não ter as responsabilidades, para vivenciar, para criar bagagens de religião, de ternura, de benevolência, de caridade. Se você quer fazer o seu filho ser um espírito caridoso, não adianta começar depois da adolescência. É com 7 anos. Depois dos 5, você começa a fazer caridade para ser o espelho, para que ele entenda o que é caridade e possa perseverar depois que o espírito dele chegar. Se você pegar o teu filho depois da adolescência e interná-lo na igreja, não vai valer muito não. Era antes. É dos 5 anos até a adolescência. Então é um período que os pais têm, ao qual eles têm a responsabilidade de orientação moral para os filhos. É essa base. Quanto mais orientação moral você conseguir introduzir na psique do seu filho, sem obrigação, sem pressão, sem agressividade, mais vai ter ferramentas para combater o inconsciente dele. Então, o período até a puberdade é o período que a criança é esponja. Ele absorve tudo, mas ele absorve dos pais por exemplo, não por imposição. O pai tem que ser e não ordenar. Então, o pai ele mostra por espelho. Isso gera esse processo moral. Se o pai bebe na frente dos filhos, se o pai fuma na frente dos filhos quando ele está nesses 5 aos 12 anos, ele não tem moral para falar nada para o filho quando o filho beber ou fumar. Ele pode ser agressivo, bater no filho, proibir o filho, isso só vai gerar revolta no filho, porque é por espelho, a moral se é ensinada por exemplo. Guardar isso. Então, dos 5 até os 12 anos, é onde o pai tem que forjar as envergaduras morais do filho. Religião, bondade, caridade, gentileza, educação. Era muito comum na parte mais antiga da humanidade, bença pai, bença mãe, bença avó, são preceitos morais que se perderam. Hoje uma criança com 9 anos já está estudando por vestibular. Você está dando peso excessivo para uma criança, ao qual era para você estar forjando os valores morais, você está ensinando matemática, ciência, física, economia e obrigando isso. E depois, moralmente, se transvia, aí fala, onde que eu errei? No período que deveria dar os ensinamentos morais, você ficou obrigando a fazer coisas de adulto, numa fase mais infantil. Então, esta visão de criação, ela é necessária para que a criança se desenvolva e você crie o máximo possível de bagagem moral até a puberdade, até a adolescência, para que quando chegar o espírito, essa base seja sólida. Porque um espírito, por mais rebelde que seja, se ele tem moral ensinada, ele não desrespeita os pais. Ele pode ficar revoltado, mas ele vai ter a base moral que vai dominar o inconsciente. Ok? É um exemplo que eu vou dar para podermos encerrar. Quer a sua resposta hoje? Tá. Existia uma crença dos antigos. O Douglas foi educado pela avó dele, a avó materna. E a avó materna, por ter um tempo e espaço diferente da mãe, era mais rígida. Então ela educou o Douglas como ela educou os filhos na década de 50, 60. O Douglas fala, era tiro, porrada e bomba. Era dia sim, dia não, era todo dia, era dia sim, dia também. Então a criação do Douglas na década de 90 foi a mesma criação dos filhos da década de 70. Então é a mesma. Então o processo de ensinamento que vai se aprimorando e lapidando, os filhos recebem uma criação dos pais, melhoram e passam essa criação para os filhos melhoram e passam a criação para os seus filhos para ir melhorando, para que aqueles ensinamentos da década de 60 e 70 não existam mais, porque não faz mais parte a agressividade daquele tempo nos tempos de hoje. Então ele foi criado pela avó dele. E quando a avó dele colocava ele de castigo, batia nele, brigava com ele, tinha uma crença que o chinelo ficava assim, aquela pessoa que você estava de mal morria, correto? Aí o Douglas, bravo, mas muito ensinamento moral, porque a avó dele levou para a igreja, levou para o psicólogo, cuidou dele depois da partida dos pais dele. O Douglas é órfão,
Perdeu o pai com 9 anos e a mãe com 11. Ele foi criado pela avó. E quando ela ficava brava com ele e os ensinamentos morais, os religiosos, ele ia lá, bravo, no quarto de castigo, ele virava o chinelo e ficava olhando. O que é isso, senão o inconsciente dele, na adolescência, brigando com o consciente moral que ele teve? Aí passava um tempo e ele fazia assim. Essa base moral. Então, é essa base moral que deves ensinar para os seus filhos. E esse ensinamento é dos 7 aos 12, 13 anos. Se você não der essa base moral, quando houver a briga, o filho é revoltado. Pegou o espírito revoltado, vai bater no pai. Vai agredir o pai. Verbalmente ou fisicamente. Então, esta lacuna do chakra coronário é para que os pais introduzam, por exemplo, a criação moral. Por exemplo, o Douglas aprendeu por exemplo. Chegava num lugar, não dava bem, se ele apanhava. É um bom exemplo. Mas ele aprendeu, correto? Ele aprendeu. Teve um ensinamento moral que ela ensinou para ele, que quando vinha visita em casa, ele tinha que ser o último a se servir. Então ele ficava sentado, quando todo mundo se servia, ele ia lá e pegava o prato dele. Só que ele sempre foi uma criança gordinha e faminta. Então ele chegava e esperava todo mundo se servir para ele com o prato dele. Só que quando ele era visita, a doutrina era a mesma. Ele tinha que ser o último a se servir. E um dia ele questionou ela, na frente de todas as irmãs dela. Ele falou: vó, em casa você me obriga a ser o último. E eu aceito, porque temos que ser cordial com as visitas. Aqui eu sou visita, eu vou ser o primeiro. Aí na frente de todo mundo ela não conseguiu. Ele foi também para ela um aprendizado. Então nós temos que ter algumas posturas para forjar essa moral. O aprendizado de moral não é só submissão. Entenderam isso? E ali, por causa da gula, ele impôs a sua moral. Faz parte. Entenderam isso? Então, aprender moral não é por submissão, é por exemplo. Porque ela era a última a se servir. Quando ela era visita, ela também era a última a se servir. Só que ele não concordou, porque o ensinamento estava difuso. Para ele não havia compreensão, e ele impôs a vontade dele, e ela não pôde falar nada, porque não confrontava o ensinamento. Ela continuou como visita comendo a última, em casa sendo a última, e ele não. Até que isso caiu e ele era o primeiro a comer sempre em outro lugar. Mas isso já era... Ok? Se você convidar ele para casa e demorar muito para comer, ele pega o prato lá e come até hoje. Por isso que ele procura não ir na casa dos outros para não passar vergonha. Entendeu? Esses ensinamentos morais são preciosos, são pérolas, só que eles são ensinados lá, dos 5 aos 12, 13 anos. E é por exemplo, não é por imposição. Se os pais acreditarem que devem enfiar a goela abaixo os ensinamentos morais, não vai dar certo. Os pais vão ensinar sendo. Então, se o pai quer um filho caridoso, faz caridade perto do filho. Se o pai quer um filho bondoso, seja bondoso perto dos filhos. Porque aí ele vai assimilar isso, trazer como base consciencial moral por aprendizagem espelhada, e aí quando vir o espírito, essa base terá sustentação para a sua vida que se segue. Muito distópico disso, os pais vão ter um outro filho, vai ser uma briga interminável, aí quando chegar lá perto dos 30, 40 anos do filho, começa a pacificação do lar. Aí já é tarde, porque aí os pais já estão velhos, mais velhos, aí desencarna, aí o filho sofre, perdeu o tempo, todo aquela história grega, troiana, de lamentações, sendo que não precisava, ok? Desde que ensine por exemplo. Se você tem um filho de 5 anos agora e vai crescer, se beber perto dele, você pode fazer o que você quiser, até usar droga perto dele. Porém, saiba que lá na frente você puxar, você não tem moral, nem espiritual e nem física para chamar a atenção dos seus filhos segundo os rumos que ele te tomar. Ok? Sendo que o teu exemplo é a base moral para ele conter as suas ímpias. Ok? Vamos lá, Aline. Vamos ver a sua pergunta. A Miriam, você ficou de fora, Miriam. Não tem problema. Ah, sim. Vamos lá.
Uhum. O que fazer quando a pessoa vai à óbito, eu sou a última pessoa, é o último suspiro dela, tem que falar alguma coisa, o que fazer. Ok. A última agora eu fiquei muito mal. Uhum. Os outros não, mas essa eu fiquei muito mal. Ok. Vamos lá. Existem alguns desencarnes traumáticos para os espíritos encarnados. Então, o que é traumático? Já sabe que ele vai morrer, já está tudo programado para a morte biológica dele e para nascer no plano espiritual. Eu disse a vocês hoje que o que tange o corpo da matéria para o corpo espiritual são 7 massas magnéticas chamadas chakras. Então, o desencarne é quando o cérebro para de produzir energias, que é o que mantém essas massas magnéticas intactas, e essas massas começam a ruir, porque não tem mais energia cerebral para ela acoplar ao corpo. Isso é o desligamento do espírito do corpo biológico, ok? Existem alguns espíritos que não são psicologicamente preparados para fazer esse desligamento natural. Eles ficarão traumatizados e apegados a esse corpo, levando a eles prejuízo. Entenderam este ponto? São espíritos que já estão com a sua data limite, vão desencarnar e têm muita dificuldade de fazer a desacoplação. Normalmente, sim. Normalmente é. Sim, geralmente é uma personalidade. Sim. Mas não é uma máxima. Não é uma máxima, não é uma regra. Mas sim, se a pessoa é de difícil trato, ela quer ficar na vida, ela quer... Então, essa dificuldade cognitiva de lidar com as pessoas, ou imposição, ou tirania, ou perversidade, isso são traços, são personalidades, e sim, há uma semelhança com esses quadros. O que eu quero explicar é o seguinte: quando um encarnado vai encontrar muita dificuldade para desacoplar do corpo, busca-se entre os encarnados alguns encarnados que têm uma faculdade mediúnica de doação ectoplasmática, de disruptura. Significa que, então, você é um encarnado que tem essa mediunidade de disruptura. Está encarnado, está na vida. É levado a você o espírito que tem a dificuldade, para que no momento da desacoplação você doa a energia sua para que os espíritos desacoplem. Então é levado, é disruptora. Você doa é como se você fosse uma usina elétrica e desse um choque naquele corpo. Então o corpo morreu, você está perto ou presente, você doa energia, aquele corpo toma um choque, os espíritos resgatam aquela alma e sai correndo do corpo, para levá-lo à distância do corpo, porque senão vai ficar aprisionado. Você vai ficar exausta, vai precisar de uns 2, 3 dias para recuperar a energia corpórea e daqui a pouco chega outro. Nada, agradece. Agradece a Deus, porque a gente pede: Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Você pediu, ele está te dando. Só isso. Você doa. É um choque. Você serve como uma usina elétrica. Você empresta energia disruptora, aquilo quebra os chakras, o espírito é resgatado rapidinho, ele leva. E são espíritos de personalidade forte. Sempre vão ser. Ou mesquinha, ou agressiva. Ok? Porque o espírito manso... morreu. Quem não tem essa capacidade, aí precisa ser no disruptivo. A gente concretiza, pega o ectoplasma, é um bombardeio ectoplasmático, sai dos seus chakras, bombardeia, desconecta e liberta a alma. E eu teria que estar naquele momento, naquela hora, ou não? Poderia ser qualquer hora? Qualquer hora. Você precisa ter contato com ele. Ou poderia ser uma outra pessoa? Não. Você tem contato com ele, físico, visual, aí ali você abraça ele magneticamente, até o momento da partida. Você tem que ter uma conexão. E para ter essa conexão tem que ter contato físico. Ok? Tem que ter contato de toque, tem que ter uma proximidade física. A última, uma pessoa muito difícil, e ela não aceitava toque. Sim. Era uma pessoa muito materialista e ela não aceitava. Sim. E antes de acontecer, ela estava ela ficou muito tempo segurando a minha mão. Sim. Eu vi uma pessoa que ela é a única pessoa que aceitou toque. Porque era necessário. É só com o teu toque. Na hora que você toca, você pega os seus chakras, conecta com os dela. Aí, tempo e espaço não importa, você está conectado. A hora que cortou, você vai lançar
uma energia, quase uma bomba de alto teor de newtons. Você joga essa energia, você fica exausta, isso, aí você acha que é tristeza, mas não é tristeza, é exaustão. Você ergue o braço cai, porque você não vence a força da gravidade. Você joga pela acoplação que teve com ela, uma bomba, os chakras dela saem quebrando todos, a disruptura que falamos, né? Aí é resgatado o espírito e vai. Passa-se 3 dias, você restabelece. Física, corpórea e mentalmente. Ok? Porque se não fosse você, fosse qualquer outra pessoa, psicologicamente já tinha se translocado. Você é para essa finalidade. Então, quando morrer, você fala, obrigado, Senhor, fui instrumento teu, manda o próximo. Ok? Agora já sabe, quando o próximo chegar, você já dá a mão. Já passa a mão, já se entrega e vai. Ok? Isso é singular, particular, é um pouco raro, não são todos, mas são. Então você sempre vai ser o instrumento. Ok? Agora, se você estiver doente, se você estiver adoentada, o encarnado, o que vai desencarnar, até espera você ficar saudável, não se preocupa não. Nada, ele não morre enquanto você não tiver energia suficiente para... Ele fica lá moribundo, mas você fica até você ficar bem. É uma doação muito drástica. Essa doação de disruptura, ela é muito forte. Ela vem e quebra todos os chakras de uma vez. Ok? E são poucos os casos, não são todos encarnados. Imagina se fossem todos encarnados com esse apego, né? Então não são todos, são pontuais. E outra coisa também, às vezes já aconteceu, por conta mesmo do meu serviço, eu estar em um local, a pessoa está lá, brava. Aí eu sempre, isso vem sempre na minha cabeça. Sempre convido a família para fazer uma oração. Sim? A gente faz a oração. Ou vai, ou fica. Uhum. Sim? Então, sempre acontece isso Sim. muito espontâneo. Sim. Mas enquanto eu não consigo, eu não faço isso, eu não convido a família para fazer essa oração, eu não tenho sossego. Isso chama extrema-unção. Aí a gente volta nas suas vidas passadas, ao qual você foi padre em outras vidas e fez muita extrema-unção. Isso é uma extrema-unção que você pratica. Ok? É só isso. Conjunto dos seus últimos 500 anos, você foi padre lá atrás e deu bastante extrema-unção. Então, nesse momento que você faz a prece, você clama a extrema-unção. É o teor da é o poder da extrema-unção. Ok? Você só põe a família na extrema-unção e ali já está dado a largada. Aí você junta energia, aí vem a disruptura e a pessoa morre. Ok? É instrumento. Tu pediu, tu recebe. Simples, né? Mas é simples. E ela está praticando uma caridade, não tá? Caridade, é a missão dela. É a missão dela. Agradece, porque hoje é bem mais tranquilo. No passado não tinha nem ciência. Você ia dar extrema-unção no meio do mato. Era bem mais difícil no passado. Hoje a pessoa vem até você. Beleza. Hoje é bem mais simples. Aline, você tem 2 minutos para fazer a pergunta e eu tenho 5 para responder, ou tentar responder. Ou vou te arrolar para outra semana. É 2 em 1, acho que vai ser rápido. Tá bom. Eu queria saber o que é tolerância com o próximo e o que é o sentimento de você olhar para a pessoa igual ao ambiente de trabalho. Você gosta da pessoa, né? Você gosta dela por simplesmente gostar. Só que você não concorda com as ações dela. Como que isso pode existir? Você gostar de alguém e não concordar com o que ela faz? Bem-vindo ao casamento, isso é normal. Não, mas nem é no casamento. Assim, é a tolerância com o próximo mesmo. O que é ter essa tolerância sobre isso? Certo? A tolerância, ela é a base do amor. Não se ama se não tolera. A tolerância é a base da vida. Não se vive sem tolerar-se. A si mesmo e ao teu próximo. Então a tolerância, ela é talvez um dos maiores desafios que nós temos. Porque para nascer o amor, eu tenho que tolerar a pessoa. Então às vezes nós nos enlaçamos em matrimônio e não amamos a pessoa. Nós admiramos, nós temos simpatia, nós gostamos, mas não amamos. E vamos viver junto. Quando vivemos juntos e achamos a sinapse da tolerância, isso é bonito. Marca aí para o Douglas Jader, para ele. Quando nós achamos
essa sintonia da tolerância no relacionamento matrimonial, o matrimônio vai ter altos e baixos, mas vai ter a tolerância. E a continuidade da tolerância começa a mudar de patamar até chegar o amor. Então a base do amor, imagine o amor como uma pirâmide. O topo da pirâmide é o amor. A base dela é a tolerância. Então você só vai amar se tolerar. Então é o ensinamento primeiro. Se você quer amar e ser intolerante, você está longe. Então, como que eu posso ser tolerante? Experimentando os outros difíceis. Porque eu posso falar, eu te amo, eu te amo, eu te amo, para quem eu amo, para quem está próximo. Mas você não, a tua base não é tão tolerante. Então vai vir um monte de pessoa difícil para te testar a tolerância. Aí você é espiado, isso chama expiação. Então, se a base é a tolerância, eu vou ser espiado para testar a minha intolerância. Então, se eu estou num local onde eu não tenho tolerância com os outros, o problema não é os outros, não. É a minha base que não é de tolerância. Então, de vez em olhar para os outros, eu olho para dentro de mim e procuro, dentro dos meus demônios, encontrar o que está me levando a ter um rancinho com alguém e praticar a tolerância. O que é a tolerância? Como que eu pratico a tolerância? Quando a pessoa fizer algo e aquilo me enervar, me aquecer o sangue, a tolerância é o balde de água fria. Então eu estou lá, eu gosto da pessoa, mas ela faz aquela coisa que eu não suporto, aí de vez eu falo, deixa eu ficar quieto. Então, esse deixa eu ficar quieto é a experimentar da tolerância. Eu estou iniciando a tolerância. A tolerância é tirar o seu time de campo. Escolher a briga que você vai travar. Qual batalha você vai escolher? Entendeu? Vou dar o exemplo. O Douglas tentou travar a briga com a avó dele para comer primeiro na casa dele. Ele só ganhou chinelada. Ok? Aí ele aprendeu e aceitou aquilo. Quando ele aceitou aquilo como uma regra, ele criou a tolerância sobre aquilo. Quando foi experimentado do outro lado, que ele era visita, o que apareceu? A intolerância. Ele foi lá e brigou pelos direitos dele. Aí quando os direitos dele foi acatado, ficou todo mundo na tolerância. A avó dele tolerou a ideia dele, que era contra aquilo que ela acreditava, e ele aceitou a ideia da avó, que também, por ser gordinho, era contra aquilo que ele aceitava. Então, eles encontraram um meio termo. Ele foi tolerante com ela no ensinamento que foi em casa, e ela foi tolerante com ele no ensinamento fora de casa. Então, eles não divergiram, mesmo sendo tão diferentes. Eles encontraram um meio fio, uma tolerância, aceitando cada um segundo ao seu ponto de vista. Porque se um não aceita, um não cede, é briga para sempre. É isso que acontece no trabalho, na profissão. As pessoas que vão te gerar intolerância, você vai ter que ceder e pôr a sua vontade. Encontrar o meio fio. Por isso que isso é casamento. Casamento é um cede, o outro cede, e encontram um nível para se viver em harmonia. Viver em harmonia é a tolerância. Eu tolero ele e está tudo certo. Essa é a tolerância. Ok? A tolerância é suportar o outro, tolerar o outro como o outro é, mas sem ser submissa. Você pode impor a sua vontade, você pode chegar, se algo que te incomoda, chega, vem cá, vamos sentar, vamos bater um papo, vamos conversar. Esse é o meu ponto de vista, esse é o seu. O que a gente pode fazer? Encontra o meio termo. Entendeu? Isso é ser tolerante. Ser tolerante é dessa forma. Isso quando é no nosso círculo próximo. Família, profissional. Fugiu da família e do profissional, nós temos que usar um outro ensinamento. Eu permito com que o outro seja como ele quiser, mas a mim o dever de ser melhor. Se você tiver esse mantra como lema de vida, não para os seus próximos, porque para os próximos é difícil, porque você tem convívio, você tem afeto, você tem experiências boas, ruins, você tem uma bagagem, mas saiu do reduto próximo, marido, filhos, agregados da família, a família que te gerou, a família que veio herdeira do marido. Então, isso é o círculo próximo, o profissional. Aqui você exercita a tolerância. Fora desse círculo, você vai permitir o outro ser como ele quiser. Aí é difícil. O outro faz, você faz. É o outro. Agora você põe sementinha bonitinha para a próxima vida. Só isso. Você vai plantar morango. Na outra vida, tu vai colher morango. Vou falar um sinônimo mais agradável. Você vai plantar leite condensado. Na outra vida você vai colher leite condensado. Uma bomba de chocolate. Ô Douglas.
Olha o Douglas indo embora. Fala pro Douglas plantar doce, chocolate. Ultimamente as ervas que ele está plantando daninha não está muito boa, não. Ok? Vamos encerrar porque já deu 2 horas. Por mim eu ficava mais. Mas o Douglas vai me expulsar já já. Não vamos dar o abraço hoje porque já ficou tarde demais. O Douglas vai sair pela tangente ali, porque amanhã, apesar de ser feriado, ele trabalha cedo. 7 horas ele está no trabalho. Vamos fechar os nossos olhos por um instante na certeza de que não há acaso e que fomos reunidos todos nós aqui na noite de hoje, porque Deus assim o permitiu. Foi Ele que nos trouxe aqui. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, os seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Oh, Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Oh, é Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estarás contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Desejo a todos vós um ótimo regresso aos seus lares. Que a paz de Cristo que esteve e estás permanecerás dentro de nós e será estendida aos nossos lares, aos nossos pares, aos nossos convis de trabalho e a todos aqueles que cruzarem os nossos caminhos. Senhor, fazei de cada um de nós instrumento de tua paz, a tocar as almas que os nossos olhos tocar no reduto de nossa existência. Possamos nós, então, sermos um agente da bondade, da caridade e da ternura. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na oração que o próprio Cristo ensinou, se encerram os estudos da noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora